Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso e santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. E Ele está aqui nesta hora para nos conduzir a toda a verdade, porque o Espírito Santo foi nos dado precisamente para exaltar a Jesus Cristo, e Jesus é a palavra. Ele é o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E por isso que o Evangelho é boas novas. Evangelho é o poder de Deus. Veja, então Paulo fala, repetindo a nossa leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Então temos uma grande verdade em São João capítulo 1, verso 13, a respeito do poder que nos transforma em filhos de Deus. Veja, estes que receberam a luz da palavra, a luz do Evangelho, ou seja, captaram a palavra para o dia em que estavam vivendo. Viram a luz, viram uma grande luz. Veja, essa luz é a palavra feita carne. Por isso está em São João 1. E o Verbo se fez carne. Veja, então todos esses que estavam na mente de Deus e foram preordenados, veja, e vieram ao mundo não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus, não pela vontade do papai ou da mamãe, ou por apenas pelo ajuntamento familiar. Não, mas eles desceram e vieram ao mundo, foram manifestados em carne humana pela vontade de Deus. Portanto, esses que estavam na mente de Deus foram chamados pelo profeta de a palavra. Então, há poder na palavra. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Veja, o poder da palavra falada. Jesus foi a palavra falada. Adão foi a palavra falada. A noiva hoje, ela é a palavra falada. Por isso que quando o anjo apareceu para Abraão no entardecer, veja, ele veio para transformar os corpos abatidos de Abraão e Sara. E como ele o fez? Pelo poder da palavra. Veja, havia poder vivificador na palavra. E a palavra, então, encontrou o seu endereço. A palavra encontrou a palavra. Ali estava Abraão, uma semente eleita, predestinada, chamada por Deus. E ele foi, então, recebeu um novo corpo, de acordo com a profecia. E esta mesma bênção é para acontecer agora com a igreja aqui no tempo do fim. O Espírito Santo, Jesus Cristo, desceu em Apocalipse 10. Veja, 7 trovões soaram as suas vozes. Esses trovões é a voz de Deus. Ali está o poder vivificador. Ali está o poder para transformar. Ali está o poder para criar, para fazer essa igreja verdadeira, essa nova criação aqui no tempo do fim. Então diz o profeta, no parágrafo 91, quando ele cita a parábola daquela mãe águia que colocou um ovo lá no campo. E o fazendeiro, então, roubou um ovo e levou para a sua fazenda e colocou o ovo debaixo da galinha. Lá estava aquela águia, veja, dentro do galinheiro, sem saber quem ela era, sem saber do poder que ela tinha, sem saber que podia voar às alturas celestiais. E aquela mãe águia sabia que tinha colocado um ovo. Veja, e ela então começou a buscar aquele seu filhote. E ela começa a gritar pelas fazendas e ao redor, até que ela passa sobre a fazenda onde estava o seu pequeno filhote, dentro do galinheiro. E quando o filhote ouviu o grito da mãe águia, veja, ele olhou para cima, veja, e ele então
chama a mãe águia. Veja, a águia vem para a águia. Da mesma forma, a palavra vem para a palavra. A razão pela qual o evangelho tem que ser pregado, o evangelho é a palavra. Veja, e Deus tem suas sementes preordenadas, que são também a palavra expressada, que estão aguardando o poder vivificador do evangelho. E quando eles ouvem a voz de Deus, minhas ovelhas ouvirão minha voz. E tem poder no evangelho, tem poder na palavra, tem poder na pregação. Então veja, diz assim o profeta no parágrafo 91 sobre essa voz, a voz que está vivificando nossos corpos mortais. Esta voz sai da palavra. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Veja, esta verdadeira águia reconhece o chamado da palavra de Deus. Por quê? Porque é uma águia. Veja, é uma águia chamando a outra águia. A palavra chamando a palavra desde antes da fundação do mundo. A palavra predestinada vai para a palavra escrita para a hora. Então temos promessa na Bíblia, temos a mensagem para esta hora, e veja, o eleito, que também é a palavra, quando ele ouve a palavra, veja, não há outro caminho a percorrer a não ser ir para a palavra. Veja, você então reconhece sua posição e a busca. Veja, reconhece que é um filho de Deus, reconhece e é então colocado dentro do corpo de Cristo, recebe o poderoso batismo com o Espírito Santo. Veja, então este corpo terrestre, veja, é vivificado e trazido em obediência à palavra de Deus pelo Espírito vivificador. Então, o Evangelho, ele veio com poder. Tem poder na palavra, tem poder na pregação, para vivificar as nossas almas e trazer nossos corpos mortais em obediência à sua palavra. Veja, quando a águiazinha, quando ela quis subir, ou melhor, ela quis saber como podia subir ali, com ele ou com ela, lhe ensinaram que não podia fazer isso. As galinhas, veja, tu não podes subir mais alto do que pode saltar, pois lhe havia dito que ela era um pintainho. Porém a águia lhe disse, isso não é certo. Porém olha para os pintainhos, disse a águiazinha, não importa o que façam os pintainhos, tu és uma águia. E disse a águia mãe, simplesmente comece a estender tuas asas e faça exercício com elas. Veja, a fé sendo exercitada diariamente. Comece a subir. A palavra sobe para a palavra. Veja, as obras que eu faço, vós também as fareis. Aquele que crê em mim, veja, minhas obras que eu faço, também ele as fará. Porquanto eu vivo, ele também viverá. E se o Espírito daquele que a ele ressuscitou dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará vosso corpo mortal. Que profecia! Veja, essa é a voz de arcanjo. A segunda parte do 7º selo. A voz, os trovões, a vida da palavra, o Espírito vivificando a palavra, para que nosso coração creia, veja, e sejamos transformados. Então, o que é que faz isso? Escute bem para que possa entender, porque eu quero que nesse domingo de ressurreição, isso signifique mais para você do que jamais tem significado qualquer outro domingo de ressurreição. Quero que vejam claramente. Sabemos bem o que Deus fez por ele, porém quero que vejam que não é algo que será feito. Deus tem feito o mesmo por você. Que é o que faz isso? Vivifica o corpo mortal. Esse poder vivifica este corpo mortal no qual vivemos. Em outras palavras, traz a vida. Veja, esse corpo que jazia morto em delitos e pecados, lá no meio de uma denominação, seguindo a vontade dos pensamentos e da carne, cada um estava estribado no seu próprio entendimento, até que Deus colocou sobre nós as preciosas bem-aventuranças, e lá diz, bem-aventurados os humildes de espírito, esses que podem receber a palavra, bem-aventurados os que choram, esses que choram por serem vivificados, bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Veja, tudo isso são identificações do verdadeiro crente. Agora 94. Agora, possivelmente você caminhava em alguma ocasião pela rua, orgulhoso, com um grande charuto na boca, ou talvez com cigarros, e vocês, irmãs,
em alguma ocasião, pintavam a face, se encontravam com o cabelo cortado e se vestiam com shorts e faziam todas essas coisas. Veja, de repente algo clamou e você o examinou e viu que era a palavra. Veja, poder na palavra, a qual lhe trouxe a vida. Veja, não é a cura divina que vivifica nossos corpos mortais. Não são os sinais das maravilhas, é a palavra. Minhas palavras são espírito e vida. O evangelho tem poder. A palavra de Deus tem poder. Ela é a palavra falada. Veja, a palavra a qual lhe trouxe vida. Então você disse, já não me vestirei mais com esses shorts. Já não vou beber licor. Já não vou mentir ou roubar. Nem vou fazer essas coisas que não convém. Vê você? O Espírito que levantou dentre os mortos, ao morar em você, sujeitará também seu corpo mortal, o qual é só pó da terra. Vê você? Que é sujeitos ao quê? Sujeitos a Cristo. E quem é Cristo? A palavra. Sujeitos não à teologia, mas à palavra. O Espírito vem sobre a palavra, faz ela viver. Você crê nela e ela vivifica seu corpo mortal. Veja a voz que sai da palavra, a voz de arcanjo, os poderosos 7 trovões que estão aqui para avivar ou vivificar nossos corpos mortais e trazer a fé de arrebatamento, a fé transformadora, que aconteceu com Sara e Abraão. Veja, e então você diz, pois eu creio que está bem se uma mulher deseja vestir-se com calças esportes. Porém a palavra diz que não. Vê você? Isso lhe é vivificado, você é atraído para isso, então você chega a ser parte da palavra. Ou seja, você e a mensagem passam a ser uma coisa só, porque você passa a viver a palavra. Seu corpo é vivificado. O Espírito dá vida à palavra, dá asas, faz ela viver. E esse Espírito é o que dá poder à palavra. Ela tem poder, o Evangelho tem poder para transformar, tem poder para batizar com o Espírito Santo, tem poder para nos transformar, tem poder para nos tirar dessa terra e nos levar ao novo mundo. Irmão, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Veja se a sua inscrição está ativa, dê o seu gostei ou não gostei, deixe o seu comentário. E até a próxima, se Deus quiser, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus. Amém.